E em meio a tantos assuntos, tantas discussões, como a gente tem destacado aqui no Bastidores do Poder, e essa discussão agora, Cláudio e Lana, do Rodrigo Maia com Paulo Guedes, hein? Agora o Rodrigo Maia falando que o Paulo Guedes está, entre aspas, de mal dele, está proibindo É. qualquer tipo de diálogo entre as partes, hein? Entre equipe A econômica e história não é Câmara, bem hein? assim, né? Não, e A história não é abrir bem isso é assim. muito infantiloide, né? Abrir isso. Logo, Ele disse da que não forma vai como mais foi, falar né? comigo, ele tá de mal. Agora eu só É o falo diretamente contrário, com o né? ministro Ramos, porque a negociação aqui fechou a porta da negociação. Só Ó, complica é as assim. coisas, né, gente? Tem tanta coisa importante para tramitar no Congresso Nacional. É? Esse canal aberto é muito importante. E Mas um não tem rompimento isso, viu? assim, Assim, deixa diga eu lá. explicar. O Rodrigo Maia não fala, não dá bom dia a Paulo Guedes desde abril. Então, assim, chegar agora e dizer, anunciar, né, oficialmente, que acabou o diálogo, ora, o diálogo já não existia. Ele não fala com o Paulo Guedes, e aliás, por culpa dele. Ele xingou o Paulo Guedes, insultou o Paulo Guedes. O que ele disse do Paulo Guedes, que podemos divulgar aqui, que é publicável, né? Ele disse que o Paulo Guedes não é sério, disse que era um ministro medíocre e coisas do gênero. Isso ele disse reiteradas vezes, inclusive em São Paulo, durante eventos, entrevistas, etc. Então, assim, quem rompeu com o Paulo Guedes, com o governo, com o Paulo Guedes, foi o Rodrigo Maia, não foi o contrário. E aí o que é que o Rodrigo Maia faz? Mala como ele é. Ele começou então a atrair para conversas, e frequentes, curiosas conversas, intrigantes conversas, né, com assessores do ministro, com secretários do Ministério da Economia. Aí chamava os caras, vem almoçar comigo. Aí o cara ia lá almoçar com ele. Aí assim, o presidente da Câmara e também esses secretários precisam explicar a natureza dessas conversas. Conversar para quê? Não é? Porque, afinal de contas, ele chamava para conversar pessoas que fazem parte da repartição que têm a chave do cofre do Tesouro Nacional. O que é que o presidente da Câmara, que não quer conversa com o ministro da Economia, de que maneira o político, quando chama alguém para conversar dessa, está querendo influenciar em alguma coisa? Que tipo de influência ele queria exercer e sobre quais decisões? Porque a gente sabe que o Ministério da Economia decide sobre tudo o que se refere a tirar dinheiro e dar dinheiro a setores da economia. A gente sabe como é que funciona, né? Uma portaria do ministro pode significar, né, enfim, o enriquecimento de um setor ou o empobrecimento do outro setor. Então, é preciso que se explicar essa questão. Bom, aí com esse comportamento, o Rodrigo Maia desqualificava o ministro, né, como interlocutor. Eu preciso lá do Paulo Guedes, o que eu quero do Ministério da Economia, eu chamo aqui o secretário e digo, eu quero isso, aquilo outro. Era, inclusive, uma forma dele dizer para o seu público, deputados federais que vivem disso, vivem de prestígio, né, de demonstrar prestígio, que embora a relação dele com o Paulo Guedes não existisse, ele mantinha influência no Ministério da Economia. Era basicamente isso. Aí o Paulo Guedes encheu o saco. Encheu o saco. Se quer saber de uma coisa, vamos parar com essa brincadeira. Chamou os secretários, não é mais para conversar com o Rodrigo Maia. Se ele quiser conversar com o Ministério da Economia, ele vai ter que conversar comigo. Foi apenas isso. E aí ele fez esse anúncio de que acabou o diálogo e coisa e tal, mala como ele sabe exatamente como fazer essa confusão, revertendo a questão, porque na verdade é dele a iniciativa de romper com o Paulo Guedes lá atrás, março, abril. Exatamente. É muito complicado, né? Porque duas reformas paradas no Congresso, a administrativa que, como a gente estava dizendo agora há pouco, muito menor do que todo mundo esperava, uma reforma administrativa que só vai afetar o futuro, que só vai ter impacto na economia realmente depois que sair do Congresso, daqui a décadas, que apesar de endurecer a estabilidade para os servidores públicos, dificultar um pouquinho o acesso, não tem grandes mudanças nos privilégios que a gente cita aqui todos os dias.